Olá, amigos, boa tarde. Excelente quinta-feira para todos nós. Crime bárbaro na Serra. Bandidos mataram um taxista depois de roubar o carro dele. A vítima chegou a ser amordaçada. Os criminosos confessaram o crime e disseram onde estava o corpo do taxista. Comunidade despeja peixes mortos na porta do Palácio Anchieta, em Vitória. Cobram uma solução para evitar a mortandade em Rio da Barra do Jucu, em Vila Velha. Em 48 horas, mais de 3 toneladas de peixes foram retiradas do rio. A insegurança nos coletivos. O número de assaltos aumenta. Motoristas, cobradores e passageiros cobram uma solução. E a falta de ônibus também é motivo de revolta. Moradores fecharam rodovia em Cariacica em protesto. Eles precisam andar quilômetros à noite para pegar ônibus. São alvos fáceis dos bandidos. Emprego, selecionamos vagas para operador de caixa, técnico de laboratório, estoquista, gerente de loja e muito mais. A manifestação contra o teto para gastos do governo. Em Vila Velha teve confusão na ocupação de uma escola. O colégio foi fechado e os alunos impedidos de fazer o revezamento. Os pais precisaram jogar comida para os filhos pelo muro. E por causa das ocupações nas escolas, o TRE mudou lugares de votação. O TN mostra onde foram as mudanças e como fica a eleição no domingo. AVC. A urgência no atendimento é fundamental para salvar a vida do paciente e evitar sequelas. Vamos falar ainda dos principais sintomas da doença. Eleições 2016. Ao vivo, vamos ouvir as propostas de Luciano Rezende. O candidato tenta se reeleger prefeito de Vitória. Um local onde as pessoas buscavam paz espiritual, mas assim que a igreja fechou, o imóvel passou a esconder práticas criminosas. Acidente grave no norte do estado. 2 pessoas morreram carbonizadas. O carro pegou fogo depois de bater numa carreta. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente volta bem rapidinho, amigos. Até já. A gente começa o TN com um caso de violência na Serra. Um taxista teve o veículo roubado e foi assassinado, você vai ver. O corpo da vítima foi encontrado em Jacaraípe. Estava amarrado e amordaçado, tá vendo aí? O taxista teve o veículo roubado por bandidos que pretendiam seguir para Conceição do Castelo, na região serrana do estado, Ingrid. Mas o veículo foi abordado pela polícia e os criminosos acabaram confessando o crime. Eles também indicaram o local onde estava o corpo da vítima. Pelo menos 3 suspeitos foram detidos. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho no Ronda Geral com Débora Moraes, é coladinho com o TN. Meu Deus, hein? Risco para taxistas, perigo para quem depende do transporte público também. Quem anda de ônibus aqui na Grande Vitória teme a insegurança. E não é exagero não, tá? Todos os dias nós mostramos aqui no Tribuna Notícias casos de violência em coletivos. É verdade, Torino. São assaltos, assassinatos. O número de casos cresce dia após dia. E o que fazer diante desse grave problema? Motoristas, cobradores e passageiros cobram uma solução. Esta imagem se repete todos os dias dentro dos ônibus. Pessoas pulam a roleta para não pagar a passagem. As câmeras flagraram até estudantes com a mesma atitude. Como surgem casos e mais casos de violência dentro dos coletivos, os cobradores preferem não reagir para não criar uma confusão. E os passageiros ficam assustados. Perigoso até a gente ter uma reação e eles ter uma outra pior. Para nós que pagamos passagem, trabalhamos, pagamos passagem, eu acho isso injusto. Se a pessoa tem a capacidade de fazer aquilo ali, pular a roleta, ela tem a capacidade de fazer qualquer outro tipo de coisa, né? No último sábado, dia 22, uma dessas pessoas que não pagam passagem estava armada. Quando esse homem pulou a roleta, a arma caiu no chão e disparou. O tiro atingiu as costas do motorista José Francisco Xavier Alves, de 48 anos. No momento que a ambulância chegou, o motorista já estava sem vida. Os jornais estão cheios de casos de violência dentro dos coletivos. Já colocaram câmeras e até policiais nos ônibus, mas os crimes, roubos e mortes continuam acontecendo. Algumas vítimas não estão mais aqui para contar a história.
outras tiveram uma segunda chance. No dia 1º de junho de 2015, o jovem Rafael Casagrande levou um tiro durante um assalto em um ônibus quando passava por Bela Aurora, em Cariacica. Um criminoso armado mandou o universitário entregar o celular, mas ele estava com fones de ouvido. Na hora em que percebeu a ação, fez um movimento brusco e o assaltante disparou. O tiro acertou o peito do rapaz, que ficou 2 meses no hospital para se recuperar. Hoje, 1 ano e 4 meses depois, ele mantém a mesma rotina, tendo que pegar o mesmo coletivo linha 740. O que mudou foi a atitude. A gente fica mais receoso, talvez, né? Fica mais esperto. No mês anterior ao caso do Rafael, um outro rapaz também foi vítima de violência. Levou facadas durante um assalto. Alguns passageiros reagem, outros simplesmente entregam o que têm para se manterem seguros. Quem já passou por uma situação assim sabe que cada viagem de ônibus pode ser aquela em que a violência vai pular a roleta e pegar carona. Se quiser assaltar, vai entrar. A gente não tem muita coisa para fazer, para se proteger. A gente fica meio que à mercê mesmo. Não pode continuar assim, porque está bem grande a violência dentro do ônibus. Representantes do Sindicato dos Rodoviários se reuniram com o secretário de Segurança, o André Garcia, ontem à tarde. A categoria apresentou propostas para diminuir a violência nos ônibus. Entre elas estão aumentar a altura da roleta e criar um aplicativo de celular que possa denunciar situações de violência. Os rodoviários também pediram aumento nas abordagens e indicaram as linhas mais críticas. E a gente continua falando de ônibus, só que desta vez é a falta deles. Moradores de Cariacica reclamam que os coletivos não passam a noite. Sabe qual é o bairro? Vila Progresso. Aí, eles precisam ir a outros bairros e caminhar mais de 3 quilômetros para pegar ônibus. Sem contar que estão sendo vítimas de bandidos no trajeto. Hoje, decidiram protestar. O protesto começou ainda de madrugada, às 4h30 da manhã. Cerca de 30 moradores do bairro Vila Progresso, em Cariacica, fecharam com pneus a rodovia José Sete, na altura da sede. A manifestação pacífica, do início ao fim, foi a forma que eles encontraram para cobrar da Ceturb uma resposta sobre a situação dos ônibus dentro do bairro. Essa moradora conta que o órgão prometeu acrescentar mais horários no itinerário da linha 702P, só que até agora nada. E já se passaram 6 meses. Já existe há mais de 30 anos esse bairro e só existe 7 horários de ônibus, onde o último atende às 6h25 e encerrou. A gente tem que andar mais de 3 quilômetros a pé se quiser retornar para casa. Os estudantes, os trabalhadores que chegam após as 6h25 têm que andar 3 quilômetros a pé. Seu Renildo mesmo precisa ir ao bairro vizinho todas as noites para buscar a esposa que chega tarde do trabalho. E aí, a insegurança também vira um problema. Eu, por exemplo, depois de 7 horas da noite, eu tenho que buscar minha esposa cá em Vila Melo, entendeu? Buscar ela todos os dias, que ela chega bem tarde em casa, assim como muita gente tem também. São pessoas indo para lá correndo o risco de ser assaltada no meio da estrada, entendeu? Porque a estrada é escura e a gente não vai aceitar isso aí. Os moradores estão pressionando como podem. Nos últimos dias, até boatos surgiram de que o problema não era resolvido por conta das condições das vias de acesso ao bairro. Que as ruas estavam impróprias para os coletivos irem lá, entendeu? De acordo com os moradores, a Ceturb sinalizou que a partir de novembro, uma nova linha irá atender o bairro, a 979, com saída do terminal de Itacibá. Só que essa solução do órgão acabou gerando mais revolta entre os moradores. É porque a previsão é de que essa nova linha atenda exatamente os mesmos horários que a antiga. Vai mudar em nada, só vai sair do terminal de Itacibá com outra numeração. Vai ser o mesmo horário desse 702 que está indo lá dentro, entendeu? Com a linha 979, entendeu? Vai entrar lá dentro a partir do dia 30, mas não vai mudar em nada. O protesto, acompanhado de perto pela Polícia Militar, durou horas. Dá para ver pela fila de ônibus parada pelo caminho. O bloqueio gerou reflexos também por grande parte da extensão da rodovia José Sete. Dá só uma olhada na quantidade de gente esperando por condução. Desta vez a manifestação foi pacífica, mas o pessoal já avisou que se não houver resposta por parte da Ceturb, semana que vem tem mais. E pode não ser com tanta tranquilidade assim. Nós estamos fazendo um protesto pacífico agora e o próximo, se eles não dão um retorno, que será daqui 7 dias, será diferente. A gente já vai, infelizmente, apelar.
Voltei sorrindo porque tem uma boa notícia para vocês, moradores. A Ceturb prometeu atender todos os pedidos da comunidade até o próximo dia 6, tá bom? Já a Prefeitura de Cariacica disse que não irá se manifestar por considerar que o assunto não é de responsabilidade do município. Disse ainda que não recebeu reclamações sobre as condições das vias do bairro. Prepare-se para se empolgar. A Quinta chega com ótimas vagas de emprego para você. São chances para atendente de cafeteria, assistente de produção industrial, operador de caixa, técnico de laboratório, estoquista, gerente de loja, engenheiro de projetos, analista financeiro e supervisor de RH. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Agora, pessoal, vamos falar sobre a mortandade de peixes no Foz do Rio Jucu, em Vila Velha. Mais de 3 toneladas foram retiradas do rio. Nós mostramos a situação aqui no Tribuna Notícias ontem, né? Especialistas identificaram que os peixes morreram por causa da redução de oxigênio na água. Hoje cedo teve protesto em frente ao Palácio Anchieta. Alguns manifestantes foram detidos. E o Palácio do Governo do Espírito Santo foi surpreendido com um protesto diferente. Peixes mortos do Rio Jucu foram jogados aqui em frente e tem um motivo, viu? Fabiola, por que vocês decidiram fazer esse protesto no dia de hoje? O negócio lá tá muito feio. Então, a situação do Rio Jucu, como de vários rios capixabas, chegou no limite, né? E assim como também chegou no limite a nossa capacidade de aguentar essa situação calados. A gente quis trazer de alguma forma os peixes que foram mortos por conta da falta de oxigênio, da extrema contaminação que está presa na boca, porque a boca da barra do Rio Jucu, lá na Barra do Jucu, está fechada. E a gente quis trazer eles como símbolo, desse descaso total com as águas que alimentam, que abastecem a Grande Vitória. Teve manifestante que foi levado preso daqui? Como é que foi isso? A gente ainda está esperando as informações corretas. Eu sei que tem uma parte do grupo tá no DPJ resolvendo a questão, então eu ainda não posso dizer exatamente o que aconteceu. Obrigado pelas informações, viu? Olha, a PM não confirmou a informação de que houve detidos no protesto. Disse que o batalhão de trânsito apreendeu um veículo que estava com os peixes mortos e notificou outros por estacionamento irregular. Sobre a situação do Rio Jucu, uma escavadeira começou a retirar a areia que impedia o encontro do rio com o mar. Os peixes mortos também serão removidos e levados para um aterro. As manifestações contra o projeto que prevê um teto para gastos em vários setores, inclusive o da educação, viu? Por causa da ocupação de estudantes que acontece desde sexta-feira, o TRE não vai mais utilizar a Escola Almirante Barroso, em Goiabeiras, aqui na capital. Os eleitores que votariam lá no domingo terão que votar na Faculdade Multivix, fica no mesmo bairro. Pois é, e em Vila Velha houve confusão durante a ocupação de uma escola estadual. O colégio foi fechado e os alunos não puderam se revezar. Muitos pais apoiaram a iniciativa dos filhos. Em frente à escola Florentino Avidos, no Ibis, em Vila Velha, mães e alunos faziam uma espécie de vigília. O processo de ocupação da escola começou na manhã de ontem, depois que os alunos ficaram 2 dias sem aula e sem explicações. Chegou no turno da manhã, na terça-feira, como teria aula normal, cotidiana, os alunos eram de cara com todos os portões trancados e sem informação nenhuma. A única informação que a gente tinha é que, por motivos de forças maiores, a escola estava fechada. Os cartazes na frente da instituição foram colocados enquanto os alunos se organizavam na ocupação. Tudo foi de última hora e corria de forma pacífica. Mas a história teve uma reviravolta que terminou em confusão. Segundo os alunos, o combinado com a diretora da escola era de que por volta de 5h30 da tarde, 6 horas, haveria um revezamento entre os alunos. Só que isso não aconteceu. A instituição foi fechada. Quem estava do lado de fora não podia entrar. Quem estava do lado de dentro só podia sair. Alguns alunos permanecem dentro da instituição na ocupação. Só que aqui do lado de fora, a revolta é grande. Até para passar alimento está sendo uma dificuldade, porque o guardinha tem medo também de liberar e tal, com medo da gente invadir tudo. Lá dentro, ela cortou a luz, tem poucas luzes, geladeira, não tem nada, tá tudo desligado porque ela desligou. Ninguém tá forçando a nada, tá sendo uma negociação pacífica, tudo que a gente quer é só entrar para cumprir o nosso direito. Nós até tentamos entrar em contato com a diretora da escola, mas o telefone só chamava.
Sem previsão para poder entrar na escola, os alunos se organizaram para dar suporte para quem estava lá dentro. E foi preciso um jeitinho nada delicado para entregar comida para eles. Foi tudo na base do arremesso. O apoio para que a ocupação fosse mantida também veio das mães, que ficaram do lado de fora. Era o mais perto que elas podiam chegar das filhas que estavam dentro da escola. Mas o orgulho que Dona Maria e Cidileia sentiam podia ser percebido de longe. A senhora apoia essa ocupação? Sim, claro, né? Minha filha, né, vai prejudicar quem? A ela, né? É orgulho, sim, porque se a gente não lutar, mais à frente a gente vai ver as consequências. Então a hora é agora. Aqui no estado já são 18 unidades de ensino ocupadas por estudantes, 15 escolas estaduais, um instituto federal e os campos da UFES em São Mateus e Vitória. Nesses locais, as aulas estão suspensas. Olha, e a Justiça mandou desocupar as unidades do IFES de Cachoeiro e São Mateus. Em Cachoeiro, os alunos que estavam sem aula desde o dia 17 saíram pacificamente ontem à noite, viu? Já em São Mateus, os estudantes passaram a ocupar apenas uma sala e as aulas acontecem em meio período. E a SEDU informou que está dialogando com os estudantes no intuito de retomar as aulas o mais breve possível, até mesmo para não prejudicar o Enem, que acontece em pouco mais de uma semaninha. E o presidente do TRS reuniu no final da manhã com uma comissão de estudantes, Defensoria Pública e juízes eleitorais para definir como fica a situação das escolas ocupadas onde tem votação no domingo. Todos os detalhes no Tribuna Notícias, segunda edição. Eleições 2016, o Tribuna Notícias, primeira edição, encerra hoje a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito que chegaram ao segundo turno. Já ouvimos as propostas dos candidatos à prefeitura da Serra, de Vila Velha, Cariacica e ontem começamos com Vitória. Amaro Neto, do Solidariedade, foi o primeiro entrevistado. Isso aí. Né? Hoje recebemos o candidato à reeleição, Luciano Rezende, do PPS. A ordem foi definida por sorteio na presença dos assessores. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo com a gente aqui mais uma vez, né? Boa tarde, Ingrid, Torino, todos que acompanham a TV Tribuna. Então, 3 dias para a gente saber quem vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. Nessa reta final, como é que o senhor trabalhou para conquistar os votos que não teve no primeiro turno? Olha, eu estou chegando agora do bairro Universitário. À tarde nós vamos fazer outra caminhada. E praticamente eu tenho desenvolvido as atividades conversando com as pessoas, colocando muito que fizemos com poucos recursos na Prefeitura de Vitória, no momento mais desafiador da Prefeitura de Vitória na sua história. E colocando os planos para continuar, como a gente diz, mantendo Vitória em primeiro lugar. Agora, candidato, o senhor teve uma expressiva votação nos bairros considerados mais nobres da capital. Já Amaro Neto pegou o pessoal da periferia. Qual seria o motivo dessa desvantagem toda? Na verdade, se você for observar atentamente a eleição do primeiro turno, você vai ver que 37% da nossa votação veio de bairros populares, quase metade delas. A votação foi muito equilibrada em toda a cidade. Eu justifico essa votação equilibrada pelas obras e ações que fizemos em toda a cidade. E nós vamos, como eu te falei, temos feito isso desde as 19 horas do domingo do primeiro turno, trabalhando muito, conversando com as pessoas, para que elas possam ter a certeza do voto 23 agora no segundo turno em toda a cidade. Toda a cidade merece de nós uma atenção muito grande. Todos que moram em Vitória, trabalham em Vitória e visitam Vitória são atenção da Prefeitura e minha pessoalmente, porque a cidade ela dialoga, inclusive, com a região metropolitana e é muito importante conversar com todas as pessoas em todos os bairros. O seu adversário afirmou que, se eleito, vai demitir todos os funcionários comissionados da atual gestão. O que o senhor acha desse comentário? O que o senhor achou desse comentário? E, de fato, o senhor pretende enxugar a folha? Nós estamos fazendo isso desde o primeiro momento desses 4 anos. O primeiro ajuste que a Prefeitura fez foi em março de 2013. Nós diminuímos 20% dos cargos comissionados da Prefeitura. Isso nunca tinha acontecido na cidade. Economizamos mais de 20 milhões com esses cargos comissionados que não estão sendo utilizados. Negociamos todos os contratos para baixo, 30% em média o valor. Negociamos os aluguéis para baixo. Ninguém viaja na Prefeitura há muito tempo com passagem da Prefeitura diária, nem o prefeito.
né, os cuidados para que a gente melhore a qualidade do gasto público e num ambiente de fim de Fundap, de uma crise econômica enorme no país, nós temos conseguido prestar melhor serviço aonde a gente precisa. Saúde, educação, assistência social. Então esse é um processo permanente, é um processo que tem que ser feito com muito equilíbrio, com muito preparo, sem movimentos pirotécnicos, porque o ajuste e o cuidado com as contas da Prefeitura nesse momento pós-Fundap e em crise é uma tarefa de gestão técnica, bem feita, com equilíbrio para que a gente possa ter a melhoria da qualidade do gasto público e o cuidado permanente, que isso é uma tarefa, viu, Tonino e Ingrid, diária, permanente. Candidato, nas suas andanças pela capital em campanha política, deu para fazer uma análise crítica onde houve falha na administração Luciano Rezende e onde isso poderia ter sido melhor? Tonino, nós temos conversado muito com as pessoas e eu, por uma questão de humildade, prefiro que o povo e Deus julgue o que fizemos. Porque quem está trabalhando, evidentemente faz, como a gente trabalha muito, evidentemente faz o melhor, lidera a equipe. Eu quero agradecer mais uma vez os servidores da Prefeitura. Eu, com muito orgulho, sou médico concursado da Prefeitura, o primeiro servidor prefeito da cidade, servidor do município que é prefeito da cidade, sou filho de uma professora da rede municipal. Então a gente trabalha muito, a equipe que a gente lidera tem me ajudado muito numa grande tempestade que foram esses 4 anos e Deus e o povo vão fazer a avaliação. No primeiro turno avaliaram que eu deveria ir para o segundo turno e agora eu estou trabalhando muito para que todos tenham certeza do voto 23 no domingo para a gente continuar mantendo a nossa cidade em primeiro lugar. Muito se comenta que Luciano Rezende não senta à mesma mesa que o governador Paulo Artung. Isso de fato procede? Pretende estreitar as relações com o governo? Ingrid, continua distante essa relação? As relações institucionais da Prefeitura de Vitória respondem essa pergunta com tranquilidade. Nós tivemos a melhor ação na segurança pública de todos os municípios do Estado do Espírito Santo e da Grande Vitória. Isso foi feito com parcerias em todos os níveis, com o governo estadual, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Tribunal de Justiça. Na área de saúde também a gestão é feita com o governo. Nós temos trabalhado com uma gestão compartilhada. Questões eleitorais não têm relação com a tarefa maior de interesse público, que é a tarefa institucional. A relação com o governo do Estado e com o governo federal, inclusive, é a melhor possível por determinação nossa desde o primeiro dia de governo. Ou seja, fazer as ações institucionais fora de qualquer discussão política. Bom, a segurança pública a gente sabe que é dever do Estado, mas nos últimos dias a capital viveu tensos momentos na Leitão da Silva, bairro da Penha, em Tararé. Como a Prefeitura pode contribuir para a integridade do povo de bem que mora nessas regiões? Nós temos trabalhado muito e nesse episódio, desde as primeiras horas, fizemos a interação com o doutor André Garcia, da Segurança Pública. A Guarda Municipal deu toda segurança às escolas, às unidades de saúde da região. A nossa preocupação é com as famílias, com as pessoas que estão ali, ou moram ali, ou estão passando por ali, trabalhadores que passaram pela Leitão da Silva, comerciantes. Esse processo está sendo feito com muito cuidado. A segurança pública é uma ação permanente. Avançamos muito na cidade, mais do que a média de capitais brasileiras, os números são muito positivos, mas na segurança pública não existe motivo para dizer que já está bom. Esse episódio dos últimos 2 dias está sendo tratado com muita atenção por mim, pessoalmente, desde as primeiras horas, em total conexão com o governo do Estado e as ações que nós estamos fazendo com a Guarda Municipal ali o tempo todo, dando volta a falar. A nossa preocupação maior é com as famílias da comunidade, com os trabalhadores daquela região e as pessoas que transitam por ali. A gente sabe que Vitória não comporta empresas que necessitam de grandes áreas para serem instaladas. Como gerar emprego agora? Isso é uma questão muito importante. Nós vamos trabalhar, Ingrid, com as bases que nós construímos nesses 4 anos e eu vou citar para você aqui a Fábrica de Ideias, que já está aqui do lado de vocês, na frente da Praça de Jucutuquara, funcionando a todo vapor, com convênios com o Sebrae, com o IFES, com a Findes. Temos uma aceleradora de empresas já funcionando ali dentro, conectada
com o Vale do Silício, na Califórnia. Nesse momento tem uma feira de ciência e tecnologia. Vitória tem vocação para ciência, tecnologia, inovação, turismo, serviço e comércio. Essa é a nossa vocação que você colocou bem. Nós, com o Parque Tecnológico, que já começou a ser construído em Goiabeiras, e capacitação das pessoas, é que nós vamos melhorar os serviços na cidade nessas áreas e dar emprego, trabalho e renda, já que a cidade, acertadamente, não pode investir numa grande planta industrial, ela não tem nem espaço e nem vocação para isso. Domingo, Luciano Rezende, quando o TRE divulgar o resultado das eleições, qual será a frase de Luciano reeleito prefeito? E qual será a frase se o senhor vier a perder a eleição? Torino, eu quero aguardar a vontade do povo e Deus para que decidam a eleição em Vitória. Eu sou muito cauteloso. A eleição será decidida por Deus e pelo povo. Eu quero pedir às pessoas para que me deem a oportunidade de liderar essa cidade novamente. Nós passamos uma grande tempestade nesses 4 anos, realizamos muito. O sol vai voltar a brilhar para esse município. Nós vamos ter os próximos 4 anos com a recuperação econômica do país, administrativa, e eu quero poder ter a honra de liderar essa cidade. Então, humildemente, eu peço o voto 23, mas eu prefiro aguardar a vontade do povo e de Deus. Essas foram suas considerações finais, então? Olha, se eu tiver mais tempo, eu vou pedir voto de novo. Pode fazer. Mobilidade urbana, então, o senhor fala sobre mobilidade urbana. Vamos lá. Aproveite para esse tempo, então, emendando. Tem quanto tempo vai agora? Aumentar linhas de ônibus, o senhor tem mais 1 minuto e 5. 1 minuto e 5. Então eu falo sobre mobilidade urbana, depois peço voto. Ciclovias, vai aumentar o número de ciclovias. Nós vamos fazer a parceria do sistema municipal com o sistema metropolitano para que aumente o número de ônibus e linhas na cidade. Nós vamos continuar investindo muito na capacidade que Vitória tem de utilizar as bicicletas para transporte. Muita gente já está trabalhando usando as bicicletas, o Bike Vitória, por exemplo, o compartilhamento de bicicleta, mas o transporte coletivo é muito importante. A parceria com o sistema metropolitano vai dar de novo ao sistema municipal a capacidade de atender melhor as pessoas. E vamos também discutir aquelas possibilidades de mobilidade que sejam também importantes, junto com o governo do estado e governo federal, em ações como o aquaviário, por exemplo, que em algum momento terá que vir. E quero aproveitar já no finalzinho, pedir o voto 23 para a Vitória continuar em primeiro lugar. É domingo, converse com seus amigos, ainda existe pessoas que precisam de uma palavra para poder ter a certeza desse voto. Ok. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boa sorte nessa caminhada. Obrigado a todos e vamos trabalhar até domingo para que a cidade continue em primeiro lugar, todos que amamos essa cidade. Obrigada. Bom, como disse o Luciano, a eleição é domingo e durante as entrevistas ao vivo aqui no estúdio, você ouviu as propostas dos candidatos que vão disputar esse segundo turno. Olha, a gente deseja a você um ótimo voto. Isso é verdade. É isso mesmo, viu? Um voto consciente. Lembrando que a TV Tribuna vai cobrir o domingo de eleições e trazer todas as notícias de mais esse dia de democracia e cidadania do povo brasileiro. Isso aí. Ele costuma aparecer de uma hora para outra. O AVC é uma doença que, quando não leva à morte, deixa graves sequelas. E existem alguns sinais que indicam que a pessoa está tendo um acidente vascular cerebral, sabia? Se o paciente for socorrido logo, olha, ele tem muitas chances de se recuperar. No Fala Doutor de hoje, vamos aprender o que fazer numa dessas situações. A caminhada lenta pode parecer uma limitação física para quem não conhece o Rogério, mas só o fato dele andar já é uma vitória. 8 meses atrás, este homem estava internado em uma UTI, pois tinha sofrido um AVC. Durante uma viagem em fevereiro deste ano, ele começou a se sentir estranho. Eu percebi que a minha perna direita, ela ficou um pouco esquecida. Fato novo que nunca tinha me ocorrido. Horas depois, o sintoma ele voltou com um pouco mais de intensidade. Não só na perna, mas também já no braço. E à noite, quando estava pregando, realmente parou tudo. Quando terminamos os trabalhos, fui ao hospital. Pela vida que levava, ninguém diria que um dia o Rogério fosse parar no hospital. Eu nunca fumei, bebidas nem socialmente, caminhava e corria todos os dias. Acompanhamento das minhas taxas, os exames fazia anualmente, todas as taxas
abaixo do limite máximo. Existem dois tipos de AVC, o acidente vascular cerebral. O primeiro, chamado de isquêmico, é o mais comum. Acontece quando o fluxo sanguíneo de uma artéria que nutre o cérebro é interrompido. O segundo é do tipo hemorrágico. Esse, bem mais grave, acontece quando um vaso sanguíneo do cérebro se rompe. No Brasil, cerca de 100 mil pessoas morrem por ano por conta de um AVC. A neurologista Hélida Bassetti explica que esta é uma doença que aparece de repente. E quando uma pessoa está tendo um AVC, quem estiver por perto pode identificar facilmente por alguns sinais. São desvio da boca, né, a boca torta, dificuldade para falar e fraqueza ou dormência de um lado do corpo. Então a gente pede sempre para, quando desconfiar disso, pedir para o paciente dar um sorriso e ver se a boca entorta, pedir para erguer os braços, como se fosse abraçar alguém e ver se uma das mãos cai, e pedir para falar uma frase ou tentar cantar uma música e ver se essa pessoa tem dificuldade. Porque o AVC tem tratamento, só que esse tratamento ele só pode ser realizado até 4 horas e meia do início dos sintomas. A médica lembra que é preciso ficar atento aos fatores de risco e se prevenir. Os principais fatores de risco são pressão alta, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tá? A obesidade, né, que também se associa a isso. O caso do Rogério é tratado como um mistério da medicina, já que não foi possível determinar um motivo específico do AVC dele. Com 8 meses de recuperação, ele não se cansa das caminhadas e ainda aproveita para passar uma mensagem de prevenção adiante. Tem que se prevenir diariamente e tá indo ao médico, acompanhando através de exames, uma boa alimentação, fazer esporte. É isso mesmo, seu Rogério, e muito mais saúde para o senhor, viu? Agora vamos falar da violência nas estradas. Prestem atenção, 2 pessoas morreram carbonizadas depois de um grave acidente no norte do estado. Você vai ver as imagens. O carro pegou fogo depois de bater numa carreta. Tá vendo as imagens aí? Os 2 ocupantes ficaram presos às ferragens e morreram carbonizados. O acidente aconteceu na BR-101 em São Mateus. A carga ficou espalhada na rodovia. O motorista da carreta também ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado. Ele foi socorrido para um hospital da cidade. Olha, os nomes das vítimas não foram divulgados. A rodovia já foi liberada. Já leu o Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 27 de outubro? Vamos aos principais destaques. Criminosos do bairro da Penha recrutam 80 traficantes na Serra. Aqui na foto principal, ocupação de escola faz TRE mudar local de votação. 90 mil servidores do Estado vão ter descontos no comércio. Supremo rejeita aumentar a aposentadoria de quem ainda trabalha. Batalhas com feras de game em Jardim Camburi. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. Vasco vaiado fica distante do título da segundona. Estudante ganha mob de A Tribuna. E no caderno especial sobre rodas, esperta na cidade, forte na estrada. O imóvel antes era um templo religioso, um lugar onde as pessoas iam em busca de paz espiritual. Mas assim que deixou de ser a sede de uma igreja, tudo mudou. O local foi transformado num bingo clandestino e a maioria dos frequentadores eram idosos. A casa de jogos foi fechada ontem à noite. Graças a denúncias feitas à Delegacia de Costumes e Diversões, mais um bingo foi fechado em Vila Velha. O espaço no bairro Divino Espírito Santo contava com 31 computadores, 5 televisores e 4 máquinas caça-níqueis. Tudo montado há menos de uma semana. O prédio está acima de qualquer suspeita. Segundo informações, antes este espaço era utilizado como sede de uma igreja. Mas bastava chegar aqui na porta e abrir para se deparar com todas as máquinas e as mesas que eram utilizadas pelos jogadores. 35 jogadores estavam no local. A maior parte eram idosos que encontram na prática ilegal uma forma de diversão. Os 3 responsáveis pelo bingo já são conhecidos da equipe da Decode. Todos 3 conhecidos. Eles já trabalhavam em outros bingos fechados pela gente. As informações que nós temos dão conta de que esse bingo aqui foi aberto em razão do fechamento de outros que a gente vem fazendo sistematicamente. Todos os equipamentos foram apreendidos e levados pela polícia. Os responsáveis pelo bingo assinaram um novo termo circunstanciado pela contravenção penal e responderão em liberdade.
Pois é, esse é o 5º bingo clandestino fechado em um mês aqui na Grande Vitória. Denúncias devem ser feitas pelo 181. A seguir, emprego na área da beleza e a contratação é imediata. São chances para vendedoras em loja de cosméticos. Que coisa mais linda, a gente volta rapidinho. Agora 12h33. Até já. Emprego no comércio são chances para vendedoras em loja de cosméticos. A contratação é imediata. Você gostou, né? Gostou? Então, mande o seu currículo para contato@hatch. É hatch mesmo? É. Hatch, tá vendo aí? É assim que se escreve, ó. hatch.com.br. H-E-A-C-H. Hatch, tá bom? Vem aí Débora Moraes e o doutor Petrônio hoje. Vai estar por aqui, o nosso grande advogado. Nós voltamos... tirar todas as dúvidas de você, consumidor, viu? Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Estaremos aqui esperando você. 7h20 da noite, Jorge Bitts te espera. Fique em paz e com Deus. Muita alegria no seu coração. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Vai aí, Débora.